Olá meninas, hoje nós estamos inaugurando um novo cantinho das resenhas. O livro de hoje é Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Ele é francês e ele é um marco literário do realismo. Na última resenha nós falamos sobre o naturalismo e hoje nós vamos falar sobre o realismo. E eles têm algumas diferenças, mas eles surgiram todos no mesmo período. Emma é Madame Bovary, a personagem principal. O nome Bovary é justamente o nome que ela ganha ao se casar, que era do seu marido, Carlos Bovary. O livro se divide em 3 partes. A primeira parte é Carlos solteiro, quando ele ainda não conhecia Emma. Começa a segunda parte, eles casados, Emma grávida. A terceira parte é justamente o ápice da história, porque é o que foca o livro, que são os adultérios. É quando Emma começa a ter os seus relacionamentos fora do casamento, porque ela não é só uma. Emma, ela é uma pessoa infeliz, que não está satisfeita com a vida que leva. Nunca ela fica satisfeita. Ela casa com o Carlos justamente pra sair de onde ela está. Ela ama Carlos, ela não ama, ela está apaixonada por ele só. E aí ela sai dali, é uma chance dela sair do lugar medíocre que ela vive. Ela morava com o tio, que era pai dela, digamos assim, desde cuidava dela, era como pai. E casa com o Carlos. E ela já está interessada em Carlos por causa do dinheiro. Porque como o Carlos é médico, então ele poderia dar essa ascensão a ela. Só que Carlos, na primeira parte do livro, mostra que ele não era uma pessoa desleixada. Ele repete o ano de medicina sem o pai saber, só a mãe sabe. A mãe sempre acobertando ele. Então ele é aquele cara, tanto faz. Não queria nada da vida. E Emma é muito ambiciosa. Muito ambiciosa. E ela vive gastando dinheiro do marido de forma compulsiva. Ela, quando eles não se conheciam, ela era mais nova, ela foi pro convento, ela lia muito. Sempre romance. Nada, só lia romance romântico. E lia. E quando casou, continuou lendo e gastava com roupa, com todas essas evasõezinhas que tinha nos livros que ela lia. Ela queria satisfazer também para si com dinheiro. Quando eles estão casados, eles são convidados para um baile no castelo. E Emma se encanta quando ela chega lá, que tudo que tem no livro tem no castelo, é aquela coisa. É tanto que tem até a descrição que ela tá muito agoniada, vamos pra isso, vamos pra aquilo, isso aqui. E Carlos, calma, vamos tudo devagar, assim, naquela leseira, digamos assim. E vem a segunda parte do livro. Ela é engravida. Ela queria que o filho fosse homem, só que aí o filho nasce uma menina, Berta. E ela não tá nem aí pra filha. Quem ela ama, ela não cuida da filha, não quer nem saber como a filha tá. E a vida de Emma é muito rotineira. Eles se mudaram pro local em que mora um farmacêutico, o senhor mais. E ele, muito bajulador de Carlos, e Carlos isso, Carlos aquilo. Ele é muito eloquente. E Emma ficou doente. E no que Emma fica doente, quem cura ela é o padre, que também é jardineiro. E ela agora tá muito devota, tal, por causa que foi Deus que curou ela, aquela coisa. E aí vem uma das críticas fortes no livro, que é justamente essa fé cega e a religião, que estava decadente na época, nessa transição do romantismo para naturalismo e realismo. Foi quando surgiu o determinismo, a teoria da evolução. Então a igreja estava sendo muito atacada. E um desses ataques que
Flaubert faz é justamente que a igreja ali, ela estava só por um tempo, não era uma ideia dela, era um devaneio dela, e agora você devota e tal. E aí ela vai falar com o padre, um certo dia, e quando ela fala com o padre nem dá atenção para ela, nem deixa ela falar, vai falar com as crianças que estão ali no local, bate nos meninos, para eles pararem de bagunçar. E aí mostra essa falta de moral que a igreja não tinha mais na época. Era uma coisa só ditada, não existia realmente. E vai ter essa briga entre religião e ciência, porque o mais, que é o farmacêutico, ele bate muito de frente com o padre, isso aparece mais na terceira parte do livro, que eles estão discutindo o tempo todo. Tem uma hora que, se Carlos não intervisse, os dois tinham começado a se bater. E aí vem a terceira parte do livro, que Emma começa a ter os seus relacionamentos extraconjugais, ela começa a trair o marido. A explicação por que ela trai o marido é simplesmente porque ela quer alcançar algo melhor. Ela é muito ambiciosa, ela não quer aquela vida que ela tem, então ela tenta esquecer daquilo nos livros, não tá dando certo, e aí ela encontra Leon. O mais janta todo dia na casa dos Bovary. E numa dessas idas ele leva Leon, que é um estudante de direito. E ele começa a conversar com Emma sobre vários livros, vários escritores, e Emma se encanta. E ele também se encanta por ela, não só por essa parte, mas pela beleza física, mas ele se encanta mais por ela, pelo intelectual mesmo, literário. E diz que ela era uma mulher muito, muito bonita. E até aí eles conversam muito sobre isso, escolhem certos tipos de planta, compram certas sementes e plantam os dois ao mesmo tempo, cada um na sua cara. E Leon vai embora para Paris, para a capital. Eles moram em Longueval. E essa relação de Emma e de Leon é uma coisa... Eles dois, o livro, o Flaubert, ele mostra que os dois se gostam, mas eles não expressam isso um pro outro. Quando Leon vai embora, ele vai falar com Emma, dá um abraço em Berta, a filha, e tchau, tchau. Pronto, ninguém fala nada. E antes dele ir embora, alguns dias atrás, ele foi com Emma na casa da Ama pegar a menina, mas foi por um caminho totalmente... um atalho que ninguém pegava. Não aconteceu nada. Porém, a esposa do prefeito, as únicas vezes que ela é mencionada justamente para dizer que ela estava fofocando, dizendo que Emma estava tendo um caso com Leon ou com qualquer outra pessoa. E isso vai acontecendo, as pessoas vão percebendo que ela não gosta do marido, que ela gosta de outro, ou que ela trai posteriormente. E só Carlos não vê ou não quer ver isso. E então Leon vai para Paris e ela vai tocar piano, porque ela sabia tocar piano, só que ela toca algumas teclas erradas e eles têm que voltar a estudar, que estava enferrujada, digamos. E Carlos dá o dinheiro a ela vai para Paris ter aula de piano, mas ela não vai ter aula de piano, ela vai se encontrar com o Leon. E eles alugam um quartinho de um hotel para ficarem se encontrando toda vez que ela vai a Paris. O mais vê ela saindo com o Leon uma vez saindo do hotel. E mesmo assim Carlos não vê nada, não é sério. Só que Emma, ela começa a se encher de dívidas, porque ela compra muita coisa justamente para ostentar essa vaidade, essa ambição dela de aparentar, de ter essa imagem de ser poderosa, de ter dinheiro e tal. Escreve uns documentos, o marido escreve uns documentos como se fosse ali um empréstimo, documentos para ele pagar
em tal data. E ela começa a comprar isso e ela começa a comprar presentes para Leon. Porque ele começa a esfriar, não amá-la mais como ele amava antes. E ela começa a ter medo de perdê-la. Só que a ironia é que Carlos, ele também dá muitos presentes, enche de presentes, mesmo não tem tantas condições já. Porque acha que vai conseguir o amor dela como era antes, se ele fizer isso. E Emma faz isso com Leon, mas não adianta de nada e eles acabam se separando. Eles acabam não tendo mais nada, cada um segue sua vida e ninguém mais se vê. Rodolfo, ele é um nobre da região que leva o seu empregado para Carlos ajeitar lá uma doença que ele tem. E uma doença que ele tem, um sangue, eu não lembro, purificação do sangue, uma coisa que existia na época. E ele vê Emma. E ele se apaixona por Emma, mas pela beleza dela. E no festival também que tem de Os Santos, que se eu não me engano, um feriado religioso, ele também não para de olhar pra Emma e se apaixona por ela. E aí Emma começa a ter um caso também com Rodolfo. Ela sai todas as noites, ela espera Carlos dormir. Quando é de noite ela vai, anda um espaço muito grande para chegar no castelo dele. Ou senão eles se encontram atrás da casa dela. E Emma, ela não quer nada com a filha, né? Só que aí Rodolfo, eles fazem planos para fugirem juntos. Só que ela disse que iria levar a filha. Tinha que levar a filha, que não ia deixar a filha pro Carlos. E aí Rodolfo não quer porque não vai ficar com uma criança, não é dele, né? Tomando conta. Então, num certo dia ele manda uma cesta com frutas para Carlos, mas embaixo está uma carta que ele tinha certeza que como Carlos não estaria em casa, ele não receberia e pegaria essa carta. E então ela lê a carta, ele dizendo que não tem como mais sustentar aquela relação com ela e tal. E ela fica assim, pasma, sem acreditar. Na hora que ela tá jantando com Carlos, a carruagem de Rodolfo passa. E ela desmaia, tem convulsões, por causa desse desespero que aconteceu com ela. Que se deu pela fuga de Rodolfo. E aí, Leon casa e o Rodolfo aparece na rua. Ela tá olhando na janela e Rodolfo aparece na rua. E ela faz o sinal e eles conseguem se comunicar para que encontre ela atrás da casa dela à noite. E eles se encontram e ela tenta resolver ali a situação com ele, mas não dá certo. Só que ela já estava com uma dívida muito grande dessas cartas, dessas coisas que ela comprava. Ela havia pedido dinheiro a Leon e Leon negou, então por isso eles também foi um dos pontos que fez com que eles terminassem essa relação. E anteriormente ela também havia pedido dinheiro a Rodolfo. Rodolfo disse que não poderia dar. Ele era nobre, era rico, mas ele já estava perdendo muito dinheiro. Emma vai até o contador responsável pela dívida e pede clemência para ele dar esse dinheiro, para ele prolongar as datas, ou ver o que ele conseguia fazer. Que ela já havia conseguido quitar alguma parte, mas não toda, era quase insignificante a parte que ela havia quitado. Ele pede uma troca, que ela se ofereça no lugar da dívida e ela nega e vai embora revoltada. E aí quando ela consegue falar com o Rodolfo, vê-lo na rua, e quando acontece isso, ele
ele diz que não tem dinheiro e tal, que não tem como. Ele diz que não tem como, que não vai mais voltar pra ela e tal. E aí ela vai na casa de um mais com o Justino, o adolescente, que também é apaixonado por ela. E pega arsênico. E come. Come o arsênico e vai pra casa. E no meio da noite ela começa a ter convulsão, ela fica branca e tal, e ela morre. E no que ela morre, nesse momento que ela tá doente, o marido não consegue curá-la, não consegue salvar ela ali. E um médico, e o Dr. Canvato, que é um médico bem mais velho, bem mais conceituado que o marido, tenta salvá-la e ela morre. Ela sofre muito na hora da morte por causa do veneno. E até uma coisa que e é algo que faz parte do realismo, é justamente esse determinismo, que ela era para ser a mãe, a esposa, a filha, tudo perfeito. E ela não foi. E como preço disso foi uma morte tão horrível quanto essa. Só que aí, quando ela morre, Carlos encontra a carta que Rodolfo tinha dado pra ela. E agora ele acredita de vez que ela tinha traído ele. E diz que perdoava Rodolfo e tal, mas ele fica com aquela coisa na cabeça. E a última cena do livro é que quando ele está sentado, Berta, a filha, chega perto dele, toca nele, papai. E ele cai morto no chão, ele morreu sentado, tanta angústia que ele tinha. Justino é um adolescente que mora com o Mais, cuida dos filhos de Mais, que é também apaixonado por Irma, justamente por essa sua beleza incrível. Certa vez, quando ele levou os Sirius e o Mais pra casa de Irma pra brincarem com Berta, ele a viu na penteadeira, ela penteou os cabelos dele e ele fica apaixonado. Esse livro ele foi muito, muito criticado, mas ele traz muitas reflexões, assim, diversas formas. Até por ser um marco inicial do realismo, então as várias ideias que inspiraram o realismo estão nele. Determinismo, evolucionismo, essa parte ruim do ser humano. E ele mostra também que Carlos é fraco. Ele é muito fraco porque ele não é que ele não enxerga, ele enxerga, mas ele tapa a visão acha que é mentira e tal. O que Emma faz, ele sabe tudo o que é que ela faz, porque ela trai, que ela trai o que as pessoas falavam, mas ele ficava cego pra isso. Ele repetiu a faculdade, não contou pro pai. Ele era um viúvo e a esposa dele, não perguntou se ele gostava de mim, ele disse que não, mas ele já estava amando ela. Então tem essa fraqueza do ser humano, essa parte errônea do ser humano, porque mostra justamente a natureza, tá dizendo que o homem é assim, pronto, e ele só tende a ser mal e só vai piorando e piorando até chegar à morte, que é a consequência das atitudes dele. Então é isso. Ele é um livro traz inúmeras reflexões. Ele é um pouquinho cursinho, então se eu for dizer o que trouxe os tópicos principais para trazer cada reflexão que teria, cada ponto, e numa resenha não ia dar só isso. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijinhos e tchau.